As características das forrageiras são de boa produção de massa. Sua implantação é através de sementes. Pode render até 4 cortes por ano, com produção entre 25 e 40 toneladas por corte. Forragicultura é o estudo das gramíneas e leguminosas em relação à sua morfologia, suas espécies, ao nome científico, à utilização, ao manejo, a entrada dos animais, saída dos animais do pasto, a conservação no caso de silagem, a conservação no caso de feno. Nós temos aqui período de chuva e período de seca, né? Então no período da chuva, quando tem excesso de chuva, nós temos as cheias. Aí o gado, os ovinos, eles precisam ser levados para terra firme. E sendo levado para terra firme, às vezes não existe grande quantidade de forragem, de gramíneas, para eles comer na terra firme. Eles passam fome e perdem peso. Diminui a produção de leite, a produção de carne, né? Então a gente pode pregar nesse período que tem produção forrageira, durante as chuvas, colhe o milho, colhe o sorgo, colhe o capim-elefante, tritura isso e guarda na forma de silagem, para o período quando tem escassez de forragem, para a gente não ter a perda de peso ou a baixa produção de leite. O primeiro corte deve ser feito em torno de 80 a 90 dias após o plantio. Os próximos cortes serão após 45 e 55 dias após o rebrote das espécies, sendo que nessa época possui uma quantidade de aproximadamente 24% de matéria seca e 9% de proteína bruta e também 53% de nutrientes digestíveis totais. A silagem, basicamente a gente precisa saber do período de corte dela. O milho, a gente vai, aqui para nós, aconteceu de a gente cortar após o plantio, com 90 dias após o plantio, ele foi cortado. Bom, o que a gente pode falar também? Quando ele está no ponto farináceo mole, passou do ponto pamonha, ele está no ponto de cortar o milho. O sorgo é no ponto pastoso, o grão, certo? O milheto é em torno aí de 30% de matéria seca, que a gente pode fazer em estufa ou no micro-ondas, né? Fica um pouco mais difícil para o produtor, mas em torno aí de 90 dias também, né? E o capim-elefante, após o corte de uniformização, 60 a 80 dias. Ele está no seu melhor valor nutritivo. Mas depois do ponto de corte, nós temos o carregamento do silo. A colhedora de forragem vai triturar esse material em tamanho de partícula de 1 centímetro a 5 centímetros. Esse material vai para um lugar chamado silo, onde vai ser carregado esse material, e vem o trator e vai compactar. Ele compactando, ele exclui o oxigênio do meio e depois a gente veda com a lona plástica. E está feito todo o processo de ensilagem. Então é corte, carregamento do silo, compactação e vedação. Existem diversas outras espécies que podemos utilizar para fazer o alimento. O resultado é uma silagem de alta qualidade, alto valor energético e boa digestibilidade. O milho possui matéria seca variando de 32% a 35%, com uma produtividade de 30 toneladas por hectare. A exemplo do sorgo, esse possui uma matéria seca, ao que varia de 30% a 33%, com produtividade entre 30 e 40 toneladas por hectare. O milho é uma planta, é uma gramínea, a forma da raiz é de forma de cabeleira ou fasciculada, ela é um porte ereto. A cultura de milho aqui chegou até 2,70 metros de altura, com 2 espigas por planta. O milho já é conhecido de todos, de uma certa forma, mas é de origem do México aí. Aí nós temos o sorgo, que é de origem da África, e o milheto também. O sorgo é bem semelhante ao milho, porém ele não tem a espiga, ele tem a panícula no topo da planta. O milheto também tem a panícula, é outra gramínea, e o capim-elefante é o Camerun aí, disponível para todos os produtores aí, né? Uma gramínea de clima tropical. Aqui na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas, professores e coordenadores fizeram vários experimentos com diversas espécies, que deram muito certo. Foram vários projetos, até foram apresentados
no 21º CONIC. Nós utilizamos projetos com várias forrageiras, o capim-elefante, o milheto, o sorgo e o milho. E utilizamos também resíduos industriais, como o resíduo da cervejaria, que é gerado, se eu não me engano, aqui em Manaus, e utilizamos para alimentação animal, fazendo compostagem, fazendo silos, desenvolvendo forrageira com resíduo industrial. O capim-elefante é uma planta extremamente adaptável à região. Ele não precisa de solos muito ricos em nutrientes para se desenvolver, e para o clima da região ele é perfeito. Pode ser utilizado o milho, né? Mas o milho requer uma melhoria de maquinário e uma melhoria no solo antes de fazer a sua plantação, o que não é muito adequado para a nossa região. O milheto é cortado 50 dias depois de plantado. Quando estiver no ponto de silagem, sua matéria seca estará por volta de 30% e sua produtividade de 25 a 30 toneladas por hectare. Veja a seguir a silagem já como alimento dos animais. Nós voltamos já já.